Uma coisa, quando é posta na internet, deixa de ser tua. Parece que vocês criaram um rancinho gratuito das influências. Não sei se vocês também queriam ser e não deu certo. E fica na internet. Whatever. Digo, eu fiquei mesmo bem louca pelo pito dele, tá entendendo? O que te leva primeiro para jantar, que te leva... Porque pronto, a imagem fica suja, as pessoas não vão te olhar com os mesmos olhos, mas epá, já estou. Que enquadra as suas denúncias ligadas à prostituição. O Sacadinho não pode se entender. Este laboratório Sacadinho é assim. Primeiro, coitado, é o teu corre. E segundo, coitado, esse teu você fica errada numa cala, que tá todo arrombado. Segundo, coitado, é o teu você fica casada aí nos ministros. Arrombado, sua quenga de arrombado. Eu, pelo menos, o meu... Anelka, o que é o game? O game não é se prostituir, game não é dormir com uma pessoa em troca de dinheiro. Vai muito além disso. Por quê? Porque as moças gameistas também só mostram o lado bom da vida. Só mostram o lado bom do game. Grandes festas, grandes eventos, pessoas influentes, senhores camaradas, senhores... Você acha o normal? Os maiores podcasts do país. Ai, mano, que boa. Só levam lá gente que fala tudo. Tudo começou há muito tempo atrás. Com a proclamação da independência em 11 de novembro de 1975. Espera, não tão atrás. Isso, exatamente aí. Quando o Facebook chegou em Angola. Todo mundo tinha que ter conta no Facebook. E quem não tinha conta no Facebook era visto como desatualizado. E não bastava simplesmente ter conta no Facebook. Tu tinhas que ter muitos seguidores e tinhas que ter fotos interessantes, em lugares interessantes. Tudo isso porque nós consumíamos muito conteúdo na altura de pessoas do estrangeiro e basicamente com a qualidade de vida que eles tinham lá, nós queríamos replicar aqui, por mais que isso fugisse da nossa realidade. E as pessoas que mais foram afetadas nessa época são as mulheres, porque algumas dessas mulheres veniam até o corpo para fazer sessões fotográficas e a parecer que tinham vidas interessantes, quando a realidade dessas raparigas era totalmente o contrário. Nessa época surgiram os primeiros famosos aqui da banda, Vandes, entre outros criadores de conteúdo. E todo mundo seguia essas pessoas, por mais absurdos que fossem os seus conteúdos. Eu amo Johnny. Johnny, volta pra mim. E isso durou até mais ou menos 2018, quando o Instagram e o WhatsApp começaram a bombar. Mas nós vamos falar mais do Instagram. Enquanto no Facebook nós simplesmente víamos o Vandes e outros famosinhos da internet a divulgar conteúdos de comédia, memes e etc. No Instagram a coisa era totalmente diferente. No Instagram as coisas eram um pouco mais clássicas, mais luxuosas, e isso envolveria e exigia que as pessoas tivessem um nível de ostentação cada vez maior, porque não estávamos a falar simplesmente de referências brasileiras, mas estávamos a falar de referências mundiais. Pessoas que nós só víamos se calhar nos filmes e etc. pareciam que estavam a simplesmente um passo de distância de nós, porque essas pessoas partilhavam o seu dia a dia, partilhavam praticamente as suas experiências e criavam na mentalidade dos rapazes e principalmente das raparigas o desejo de ter aquelas experiências. E assim como no Facebook ninguém queria ser visto como desinteressante, no Instagram era exatamente a mesma coisa. O que significa que o nível de exigência no que diz respeito à ostentação era muito maior. Aí não bastava simplesmente fazer sessões nas linhas férreas, etc. Aí tinhas que fazer foto em piscinas, tinhas que fazer foto em hotéis, tinhas que fazer foto em restaurantes de luxo, simplesmente para tentar se igualar a pessoas que tinham condições de ostentar esse tipo de realidade, mesmo tu não tendo condições para tal. E todas as raparigas aqui na banda queriam fazer isso. E infelizmente nem todas tinham a possibilidade de fazer isso. O que começou a chamar a atenção do público aqui da Angola era que numa certa fase já não eram simplesmente as pessoas do exterior que estavam a ostentar esse tipo de realidade. As nossas irmãs aqui na banda também já tinham começado a postar em locais desse tipo. Nós víamos pessoas próximas a nós a postarem fotos e vídeos em hotéis, em restaurantes luxuosos, a terem experiências que numa realidade, para quem vê, não sabe como é que essa pessoa conseguiu chegar até lá. Como é que essa rapariga conseguiu tirar foto nesse local? Como é que essa menina chegou até esse local? Principalmente quando a maior parte de nós conhecia a verdadeira realidade das raparigas que postavam esse tipo de conteúdo. E ninguém sabia como é que elas conseguiam de facto chegar até aí, porque simplesmente o que nós encontrávamos nos perfis dessas pessoas eram as suas saídas. Nunca postavam um vídeo da sua casa, do seu quarto. E foi aí, em 2019, que se levantou o primeiro justiceiro aqui da banda
que veio simplesmente para divulgar o que estava a se passar e como essas raparigas tinham acesso a vidas que nem sequer eles competiam. E o nome desse justiceiro era Salazar Sabalo, se não estou em erro, a.k.a. Sakatinho. Ô Sakatinho, és conhecido como um cara que tem atitudes extraordinárias. Primeiro, onde é que tiras tanta coragem para fazer as denúncias que tens feito? Porque fui missionário e tudo, eu vou dizer que tudo nasceu aí. E por intermédio desse princípio bíblico, da minha missão missionária e assistir, né, o sofrimento do povo angolano, né, eu fui me libertar. E é mais nesse princípio de entrega que ganhamos a vida dando, que tive de sustentar, né, ou mesmo a minha coragem está baseada nisso, em que a nossa satisfação está em servir, não ser servido. E as coisas foram fluindo naturalmente. Em 2019, o Laboratório Sakatindi postou uma lista que continha o nome da maior parte das raparigas que nós víamos nas redes sociais a ostentarem vidas luxuosas em hotéis, restaurantes, piscinas, aquela coisa toda que parecia que elas tinham muito poder financeiro, quando na verdade o verdadeiro motivo que lhes levou até lá e como chegaram até lá foi finalmente divulgado e revelou como a maior parte dessas pessoas chegava até lá. Redes de prostituição, tráfico de drogas, entre outras coisas. Essa lista literalmente parou Angola. E parou não só porque essa pessoa postava as listas só assim, mas sim porque postava fotos, evidências, provas de como tudo isso acontecia por detrás das câmeras. O Sakatindi tinha acesso de coisas que só quem está dentro desse tipo de rede tinha que ter acesso. E no final de cada postagem ele deixava sempre um recado. Existe muitas outras raparigas que tinham que fazer parte dessa lista e nós ocultamos. No entanto, nós voltaremos a publicar listas parecidas com essas e aconselhamos a quem estiver nesse tipo de regime a parar, se não querem ter a sua imagem exposta. E no tempo em que ele começou as postagens da lista, o nível de postagens de ostentação por parte das nossas irmãs reduziu bastante, porque ninguém queria ser anexado às listas do Sakatindi. Todo mundo que aparecia em vídeos a ostentar vidas luxuosas e etc. era automaticamente anexada àquele tipo de situação. E ninguém queria ser vista como Sakatindeiro ou como Sakatindeiro. Então as irmãs tomaram consciência e simplesmente começaram a postar coisas que se adequavam mais à sua realidade. Isso durou mais ou menos um ano, de 2018 para 2019. E em 2020 tudo parou e se instalou o tédio praticamente porque ninguém saía por conta da Covid-19, ficou todo mundo trancado. Mas mal sabíamos que naquela época estava a se levantar aquele que seria a razão da maior parte dos problemas da nossa sociedade. Foi nessa época, 2020, em que se deu início e foi lançado aqui em Angola e no mundo o aplicativo mais perigoso de todos os tempos, o TikTok. Existe algo em comum em todas as plataformas, em todos os sites e em todos os cantos da internet, que se chama algoritmo. O algoritmo se responsabiliza por divulgar e entregar cada tipo de conteúdo para cada tipo de pessoa. Se houver um tipo de conteúdo em alta em qualquer das plataformas, o algoritmo vai se responsabilizar por entregar esse tipo de conteúdo para o máximo de gente possível. A maior parte das pessoas simplesmente estava habituada com redes sociais tradicionais, em que simplesmente se publicava fotos, textos e alguns vídeos curtos, mas a maneira como o TikTok foi introduzido na nossa sociedade, a maneira como o TikTok ganhou espaço na nossa sociedade é de veras assustador. E existem muitas coisas por detrás disso que nós de certeza lá mais para frente vamos falar, não nesse vídeo, porque esse vídeo é simplesmente para mostrar como é que as coisas começaram a estragar aqui na nossa banda. O TikTok não tinha como não viralizar. Na época em que nós estávamos simplesmente habituados com Facebook, Instagram, surgiu um aplicativo que era totalmente viciante. E como existe uma ciência por detrás desse aplicativo com o único objetivo de fazer as pessoas ficarem viciadas, esse aplicativo acabou por viciar a maior parte dos angolanos. E foi nessa época em que se levantou uma das primeiras influencers que explodiu aqui na banda, que é a Net Nahara. Eu quero ser rica. E já encontrou uma maneira de ser rica, fazer dinheiro. Mas a marca também que eu não tenho paciência, tá sabendo?
Porque é muita putice, é muita chobotice, tá sem entender? É bonita. Eu gosto mesmo de lutar, eu gosto mesmo de dar. Para você sentir o respeito de uma outra mulher, tem que te pensar mesmo bem. Porque isso de tá pra boca doer, não gosto, não gosto. Bebê, primeiro coitado é o teu corpo. E segundo coitado é esse teu que você fica aí dando uma cala, que tá todo arrombado. Segundo coitado é o teu que você fica a dar aí nos ministros. E ele apresentava todo tipo de conteúdo que era considerado ilícito. Vídeos que difamam, vídeos que mancham a integridade de uma mulher angolana. E mais uma vez, tal como no Facebook, quando o Vans publicava memes que literalmente ofendiam a integridade e viralizavam, esse conteúdo da NET também começou a viralizar. Nós víamos pessoas aplaudirem a NET por basicamente estar a esparatar nas redes sociais. Tu vias aí pessoas a comentarem: não, eu gosto muito de ti porque tu és super original, quando eu crescer quero ser como tu, etc, etc, etc. E nós analisamos e vemos como a mente humana tem tendências em gostar do negativo, tem tendências em gostar de coisas que tinham que ser vistas como absurdas. Se tu apareces como eu estou a aparecer aqui a transmitir um tipo de conteúdo educacional, um tipo de conteúdo que agrega valor às pessoas, tu és ignorado. E não és simplesmente ignorado. Para vocês verem como isso é mais macabro do que parece, o próprio algoritmo se responsabiliza por divulgar mais conteúdos banais às pessoas do que conteúdos que engrandecem o cérebro da sociedade. É mais fácil você ver um criador de conteúdo que fica simplesmente a fazer comédia no mau sentido, porque existem comediantes que com o seu tipo de conteúdo agregam valor à sociedade. É mais fácil alguém que fica na internet a esparatar, literalmente a ofender, viralizar, do que alguém que vem agregar valor à sociedade por meio da criação de conteúdo. E quando nós damos conta, falar asneiras, ofender nas redes sociais, difamar o corpo, já era uma coisa normal. Era todo mundo a comentar risos, era todo mundo a comentar como se aquilo fosse motivo de orgulho. É como se as pessoas que divulgassem tipos de conteúdos banais fossem um orgulho da sociedade. Vamos ver como é que isso é um pouco macabro. E quando demos por nós, fazer esse tipo de coisa já não era errado, porque nós tínhamos alguém a literalmente fazer esse tipo de coisa e a ser aplaudida, a ser venerada, a ser até idolatrada nas redes sociais. E aí se levantaram mais pessoas a fazer o mesmo tipo de coisa, o mesmo tipo de estratégia a ser implementado e a fazer sucesso. E qual é o resultado disso? As nossas irmãs, aquelas pessoas que têm o mínimo de integridade possível, mas que por conta de influências estrangeiras almejam ter o mesmo tipo de resultado que essas pessoas têm, começaram a adotar o mesmo tipo de vida. E tropas, não foi simplesmente a NET na área trazer esse tipo de conteúdo. Apareceram nomes como Serafinas, não sei quem, Janelcas e etc. Um conjunto de raparigas, nem todas visivelmente atraentes, mas um conjunto de raparigas com um único objetivo de chamar a atenção da sociedade. Só que o problema é que era chamar a atenção por meios ilícitos. E isso viralizou. Então pensa comigo. No vídeo que eu fiz sobre o poder, eu já disse que nós como seres humanos somos facilmente influenciáveis, principalmente por conteúdos negativos. Então, se tem pessoas que estão a vir publicamente a fazer vídeos ilícitos numa rede social que é público, se tem pessoas que aparecem à frente das câmeras a dizer que vender o corpo, que se exibir, que baixar em níveis que nem sequer tinham que ser possíveis, é normal. E essas pessoas estão a fazer dinheiro com isso. E mais do que isso, estão a ser aplaudidas e veneradas. O que é que impede de mais pessoas seguirem esse tipo de estratégia? Foi nessa época que começaram a surgir esses todos os vazamentos que passaram aqui. Ah não, vazou vídeo da irmã do jogador fulano, vazou vídeo da dama do rapper do grupo X, vazou vídeo da influencer X, um montão de vazamentos que se estendem até hoje. Isso tudo é consequência de uma realidade em que só dá audiência e só chama a atenção conteúdos de escândalos, conteúdos ilícitos. Automaticamente o nosso tipo de música mudou. Antigamente as nossas músicas eram sobre cultura e progresso. Hoje em dia esse tipo de música nem sequer dá audiência. É mais fácil as pessoas aparecerem em público e cantarem coisas que têm a ver mais com isso aqui do que com
músicas que verdadeiramente engrandecem a cultura e etc. E eu não quero falar mentira, todos nós estamos a ver o que é que se passa, principalmente com a nossa música aqui. Se tu não cantares sobre conteúdos explícitos, não vais bater. São raros as pessoas que chegam aqui com músicas simplesmente a exibir o talento e conseguem ter sucesso. A maior parte das pessoas viraliza com músicas banais, com músicas que você mesmo vê a própria dança, vemos esse conteúdo explícito. E isso não é só aqui em Angola, não é só no Brasil, isso é a nível mundial. Hoje em dia nós só valorizamos o que é banal, ninguém está preocupado com a evolução, é só TikTok, entretenimento, os escândalos, net na área, punk do Brasil. Hoje em dia se jovens reúnem é simplesmente para falar ou de mulheres ou de política. A sociedade foi totalmente influenciada e hoje em dia as pessoas não assistem os conteúdos de valor. Hoje em dia as pessoas não se inscrevem em canais como esse aqui, porque aqui não vão encontrar nada além de informação, além de insights que servem simplesmente para a pessoa evoluir. As pessoas só querem saber de fofoca, as pessoas só querem saber de polêmica. A sociedade foi completamente corrompida, mas não só por maus influências, mas sim por uma série de acontecimentos cuidadosamente arquitetados por uma elite muito mais grande do que tu pensas, com o único objetivo de te distrair. Seguimos o que é banal ou o que até é ilícito, rimos porque é engraçado, mas no final o que está por detrás disso tudo é muito mais macabro do que tu pensas. E se aparecer alguém a dizer, por exemplo, que as responsabilidades de uma mulher dentro de um relacionamento é igualmente proporcional à de um homem em diversos aspectos, essa pessoa é chamada de agarrado, essa pessoa é chamada de um montão de nomes. Se aparecer aqui alguém a dizer que a responsabilidade de um indivíduo se perder nas drogas e na bebida e às vezes até na prostituição é totalmente virada à tomada de decisão desse jovem de sair disso ou não, e não por culpa do governo, essa pessoa é chamada de burra, essa pessoa é chamada de desinformada, de infantil e etc, etc. Essa é a realidade da nossa sociedade a nível mundial. Aos poucos nós fomos sendo influenciados por uma onda de acontecimentos que moldou em nós um novo conceito do que é certo e do que é errado. Por que achas que só pessoas que transmitem conteúdos de escândalos é que são chamados para os podcasts? Por que achas que simplesmente aqueles que estão a divulgar escândalos e etc é que têm a atenção das pessoas? Por que achas que simplesmente uma miúda a aparecer à frente das câmeras a dançar tem mais visibilidade do que alguém que está a passar conteúdos de valor? Alguém que está a criticar determinados comportamentos? Já paraste para pensar que hoje em dia é mais fácil alguém se tornar influencer negativamente do que alguém que está a fazer o que eu estou a fazer, que é informar, que é despertar mentes, que é agregar valor? Eu sei que vão aparecer aqui pessoas a dizer que eu estou errado, algumas pessoas vão criticar, algumas pessoas vão até dizer que isso é ilusão da minha parte, que às vezes é até teoria da conspiração. E essas pessoas estão à vontade, podem chegar aqui no vídeo e inundar os comentários com aqueles nomes todos que me são atribuídos. Mas eu quero terminar esse vídeo a dizer uma coisa. Eu sou o Rei Leão e o buraco é muito mais fundo do que parece. Se tu achas que o rumo em que o mundo tomou em termos geracionais, porque isso não é simplesmente algumas pessoas a passar, é uma geração completa e não é só o nosso país que está a passar por isso, isso é uma situação mundial. E se tu achas que isso é culpa dos governos, se achas que é culpa somente dos influencers, já que é isso que esse vídeo veio aqui falar, tu és mais ingênuo do que parece. Existe algo muito mais profundo a se mover e a ser arquitetado por detrás das cortinas que tem como objetivo um plano muito maior. E se achas que o objetivo desse plano não vai abranger pessoas como eu e tu que estão abaixo da cadeia alimentar, tu estás completamente enganado. Se tu não és inscrito nesse canal, muito provavelmente tu nunca mais vais me ver. Mas se estiveres interessado em saber o que é que está por detrás disso tudo, e eu te aconselho a estares interessado em saber, se inscreve nesse canal, porque brevemente as cubas vão ser destapadas. E bom trabalho, soldado. Vemo-nos no próximo vídeo e vamos bazar.